Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Polêmico Verdade. Eu vim aqui mais uma vez gravar um vídeo para falar com vocês a respeito do que tem também de novo aqui me incomodado sobre um assunto que muita gente tem falado, sempre foi falado, eu tenho certeza que você sempre ouviu de alguma forma, mas parece que agora está acontecendo com mais frequência e as pessoas estão falando com mais veemência a respeito desse assunto, que é a vinda de Jesus, né? Eu acredito que você tenha ouvido falar mais nos últimos tempos aí, né? Mas antes de eu entrar exatamente nesse assunto, eu queria ler um texto que está lá no livro, lá na Bíblia, no livro de Amós 3:7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que acontece aqui? Deus, sabe, era uma situação que Deus estava falando que ia fazer com o povo de Israel, mas ele avisou que ele não vai fazer nada sem antes falar com os seus profetas. Não vai destruir uma cidade, não vai, sei lá, não deixou cair água, acabar aí o mundo com água, né? Sem antes falar pro amigo dele Noé, né? Então, muitas pessoas estão falando porque Deus está avisando para os seus amigos, aqueles que o buscam, né? E aí, gente, o que acontece? Eu falei de Noé. Então, de repente, você pode estar se perguntando assim, já estou ouvindo há muito tempo falar de que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar e tudo mais, e não aconteceu nada. Eu acho que não vai acontecer nada mesmo. Então vamos lá, gente. Quando Deus viu a maldade se multiplicando no planeta Terra com os seres humanos, ele chegou, retirou Noé e falou: Noé, é o seguinte, não estou aguentando mais a maldade dos seres humanos, está crescendo demais, eu vou acabar com tudo isso, mas eu vi graça em você. Então eu vou guardar você e sua família, mas o resto do mundo eu vou destruir, né? Então eu tenho gravado, inclusive, né? Tá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 6 e 7, né? Que fala aí do dilúvio, né? Gênesis 6, Deus anuncia para Noé e ele avisou. Só que ele avisou para o povo também, só que o povo não acreditava, porque naquela época não se via chuva. Então eles olhavam para o céu e falavam: cadê a chuva? E aí, Noé? Cadê a chuva aí que você falou que havia e nunca vem essa chuva? E eles debochavam, eles zombavam de Noé, porque não chegava chuva. E aí, pessoal, o que aconteceu? A chuva chegou e a arca foi fechada, né, com os animais conforme a instrução de Deus, com os filhos, com as noras, com os seus netos, e a arca foi fechada. E aconteceu aí, hoje em dia tem várias confirmações, né, em relação ao dilúvio, né? Mas o povo pagou para ver. E aí, 2000 anos atrás, né, Jesus falou com João, mandou mensagens através de um anjo, e ele falou da vinda dele. Só que antes também ele falou para os seus discípulos que ele ia voltar. Está lá em Mateus, está nos evangelhos, né? E de lá para cá, todos os apóstolos, eles anunciaram a vinda de Jesus, né? E a zombaria, como teve no tempo de Noé, ela aconteceu também, né? Lá em Apocalipse, Jesus avisou que ia acontecer como no tempo de Noé. As pessoas iam ser escarnecedoras,
elas iam debochar, elas iam viver conforme a sua própria vontade, a sua própria concupiscência, né? A própria sujeira do seu corpo, e elas iam debochar também. E Pedro escreveu uma carta que está lá no livro, né, na segunda epístola de Pedro, né, na segunda carta de Pedro, né, ele diz assim, Pedro, capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 13, ou seja, quase que o capítulo inteiro, tá bom? Eu vou ler para vocês entenderem o que é parecido lá com o tempo de Noé e o que Pedro, né, há 2000 anos atrás já estava falando. Diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Gente, é o seguinte, aqui está dizendo que quando Jesus voltar, ele vai voltar como um ladrão, que quer dizer o seguinte, ele não vai avisar, sabe? Tem uma passagem bíblica que que Jesus fala das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, que eram as mulheres que estavam esperando, tem tudo a ver com como era a cerimônia de casamento dos judeus no passado. Então elas estavam esperando com a sua, eu tô só lembrando a palavra candeeiro, né, aceso, né, que é o óleozinho, o azeite que acendia, que ficava com um fogo aceso, tal, né? E tiveram umas que elas foram prudentes e elas guardaram o azeite para que quando apagasse o candeeiro delas, elas tivessem mais azeite para acender e esperar o noivo chegar. E tinham as outras que não foram prudentes, elas levaram só aquele azeite e aí o que aconteceu? O azeite apagou, o noivo chegou e só aquelas prudentes puderam participar desse casamento, porque elas estavam sem o azeite, elas não sabiam o dia que o noivo chegou. Tá falando de prudência, isso tem tudo a ver também com a santidade, com você se santificar, de você se submeter a Deus, de você
entregar a sua vida para Deus, reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você deixar o pecado, você deixar a maldade que está dentro de você, você se arrepender e não esperar que o dia do Senhor venha como um fogo consumidor. Ele chegará. Quando? Eu não sei. Existem alguns sinais que o Senhor avisou lá em Apocalipse. Quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerra, ainda não é o fim. Presta atenção. Ainda não é o fim, tá? Mas está para chegar o fim. É bíblico isso. Você está ouvindo guerras e rumores de guerra? Quando você ouvir falar os homens deixando a sua natureza de homem e as mulheres de igual forma deixarem as suas naturezas de mulher, ainda não é o fim, mas é sinal de que está chegando. Quando você ouvir falar, sabe, do adultério se multiplicando, das pessoas se juntando como se em casamento, casando e dando-se em casamento, sabe? Casando, separando. Ainda não é o fim, mas é um sinal de que o fim está chegando. Deus avisa para os seus profetas, os seus amigos, de que Ele está chegando. Ele está avisando. E os profetas estão anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o fim. E o inferno, ele foi feito para aquele que se rebelou no céu. Só que ele, pela legalidade que próprio Adão deu, sabe, na terra, ele pode arrastar aqueles que não se arrependerem, que forem escarnecedores, que forem feiticeiros, que forem adúlteros, que mudarem as suas vestes, mudarem a sua forma natural. Pessoas que roubam, que matam, os glutões, os bêbados, todos eles que não se arrependeram, que não se arrependem, que não colocam as suas vidas diante de Deus, esses vão ser arrastados juntos para aquele lugar que a gente conhece como inferno. Ainda não é o fim, mas Jesus está avisando. Vai ter um casamento neste universo. E esse casamento, ele vai ser feito por Jesus, entre Jesus e a sua igreja, que é a sua noiva. Mas para que a noiva esteja sem mancha, sem ruga, pura, para usar o véu, a sua veste branca, a igreja tem que se santificar. Santifique-se, porque é chegada a hora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muito obrigada por ter ficado até o final. Você é sempre bem-vindo neste pequeno canal. Deus te abençoe.